Em nosso Deus, o nosso Criador, o nosso dono, o nosso Senhor Jesus, porque em nome dele nesse momento eu convido nessa manhã, com o seu manto sagrado azul cor de anil, a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, uma salva de palmas. Essa ocasião especial e festiva, onde o cowboy faz a sua oração. Baixa um pouquinho só para mim. Senhor Jesus, sou um cowboy de rodeio. Não sei se sou certo, não sei se sou errado. Só sei que faço aquilo que eu mais gosto de fazer e que meu coração pede que eu faça. Sim, ó Pai, eu tenho consciência que o rodeio é perigoso, que eu posso até mesmo perder a minha vida nessa arena, mas aqui no meu coração, Senhor, eu carrego uma fé gigantesca que estará me protegendo na hora do perigo maior, na hora da minha geneteada, da minha montaria. É a fé que eu tenho em Ti. De cada cidade que a gente conhece, no meio de nós, no nosso trabalho, no rodeio, nós conhecemos tantas pessoas especiais. Aqui os meus companheiros sabem muito bem disso. Aqui somos tratados um pelo outro como irmão. Aqui nós temos a nossa família, porque o rodeio é a nossa casa. Quando nós saímos de casa, deixamos família, deixamos pais. Às vezes as pessoas perguntam: e esses povos meninos que vivem em rodeio não tem casa, não tem paradeiro? Até já aconteceu comigo, viu, aqui. Uma certa vez roubei uma namorada e os pais dela não deixou namorar porque eles disseram que eu era um forasteiro, não tinha lugar certo. Mas na verdade nós temos, gente, nós temos casa, nós temos família, nós deixamos para trás. E quando nós chegamos no rodeio, aqui nós construímos a nossa própria família. Aqui nós fazemos amizade, a qual passa a ser dos nossos parentes, porque corre na nossa veia o mesmo sangue, o mesmo destino, temos a mesma profissão e aqui somos irmãos sim. E é por isso que nessa noite eu quero pedir a cada um de vocês, no final, que vocês aplaudam o que eu vou falar agora. Senhores cavaleiros, essa noite de sábado, nós estamos realizando o rodeio na cidade de Imaculada. E vocês todos, assim como eu, também o conhecia e tinha, com certeza, um grande afeto, assim como Ivaldo Menezes também tinha por esse menino. Esse menino, o qual Jesus Cristo levou tão cedo para morar ao seu lado, o qual tirou tão cedo dessa lida, porque lá certamente era bem melhor para ele, porque lá a vida era melhor, porque lá com certeza ia viver bem melhor, do lado de Jesus, ao lado de Deus. Esse menino que eu estou falando, gente, é da terra, é aqui de Imaculada. Eu não falo era não, porque ele continua sendo para cada um de vocês, continua sendo para a mãe dele que está no camarote, continua sendo para o seu pai, o Moisés, que está por aqui para montar em boi, continua sendo de Imaculada para todos nós. Eu estou falando do Alisson Eripson Leite de Paula, esse menino que se foi tão cedo, mas que aqui no rodeio com certeza, também como Imaculada, deixou uma lembrança muito boa no coração de cada um. Aqui ele deixou serviço prestado como montador em touro, bom cowboy que era, estava se profissionalizando como locutor de rodeio, assim como seu irmão também. E bom, com certeza ia ser um ótimo locutor, mas Deus olhou para ele e falou o seguinte: aqui do meu lado, você fazendo verso para mim, me agradando, é melhor do que aí. Então ele foi morar com Deus, e eu tenho certeza que o seu filho está correndo do lado de Deus. Com certeza ele vai estar lá sempre olhando por cada um de nós que aqui se encontra no rodeio. Cada um que monta em um touro desse, ele vai estar lá: Senhor, olha para lá, Senhor, proteja esse menino que vai defender o seu pão nesse momento, arriscando a sua vida em 8 segundos. Então, meu amigo Alisson, que Deus te proteja, o nosso popular de menor, valeu de menor, e Deus cuide de você, e você junto com ele cuide de nós. Quero mandar um abraço aqui ao seu filho,
recém-nascido de 2 meses, infelizmente não conheceu o pai, mas eu quero deixar um abraço aqui pro Aston Leite Júnior, que é o filhinho do menor, filhinho do Astro. Um abraço, meu carinho a você, a mamãe também, e que vocês, por favor, uma salva de palmas aí.